Estou aqui pensando, a meditação de hoje é o capítulo 19. É o ápice, o momento da crucificação de Jesus. E sempre que eu tenho contato com a palavra de Deus, nesses textos bem profundo, bem reflexivo, que mexe no nosso interior, para mim é muito profundo. Saber da história de Jesus quando ele viveu em vida pública no meio do povo. E aí eu venho sempre para a nossa atualidade. Se Jesus hoje andasse conosco, o que nós faríamos, o que nós seríamos capazes de fazer com Jesus? Porque naquela época, os fariseus, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei, os mestres da lei, o povo religioso, munido de uma religiosidade profunda, crucificaram Jesus, não acreditaram. Ele seguia uma lei prescrita por Moisés, e o fundamento da lei de Moisés era Jesus, era o Deus Filho, o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. E quando esse Jesus chegou, ele não foi reconhecido por eles, ele foi rejeitado, ele foi excluído da pior forma. Estamos falando do Filho de Deus. E muita gente fala assim: ah, mas hoje está tão difícil, hoje o mundo está tão difícil. E aquela época, mais de 2000 anos atrás, olha como que era. A diferença que no meu modo de pensar, é que a população, o mundo era menos populoso. Mas essa questão da nossa dureza de coração, da corrupção que há no mundo, no nosso meio, quantos de nós a praticamos, nós somos, por vezes, corruptos. Até mesmo o simples fato de você estar numa fila, às vezes você está numa fila de um órgão, sei lá o que, para um atendimento, você quer passar à frente de alguém, você mente às vezes, dá desculpa que não existe, você não pensa no outro, e é uma forma de corrupção, sabia? E os pequenos gestos de corrupções, as pequenas atitudes, é uma corrupção. A gente que quer ser melhor que o outro, quer humilhar o outro, quer trapacear, tudo é uma forma, são pequenos gestos, pequenos acúmulos que vai, né, crescendo ali, vai acumulando, vai empilhando, até gerar algo bem maior. E a gente não percebe, são situações corriqueiras e a gente não se dá conta. E no final do capítulo de ontem, no finalzinho do capítulo 18, Pilatos vinha se interrogando Jesus e tal, e o povo ficando furioso e querendo que ele não soltasse Jesus mesmo, que ele fosse crucificado. E se você for ver ali na Bíblia, não era o povão, mas era o povo elitizado. Era o povo, digamos assim, que tinha autoridade. Era mestres da lei, doutores da lei, fariseus, o povo que se achava o dono da situação. Não era o povo humilde, não era o povo sem instrução, era o povo instruído. Um povo de coração duro, perverso. Aqueles que mesmo lá no capítulo 8 que fala da mulher adúltera, que foi pega em adultério, e essa mulher não estava adulterando sozinha. Ninguém adultera sozinho, ou adultera. Mas aí a lei era para apedrejar as mulheres e os homens. Então, sempre houve corrupção, sempre houve, enfim, por isso que Jesus veio.
E quando Jesus veio, foi rejeitar. E aí eu pensando, meditando no capítulo e pensando, meu Deus, quantas coisas nós praticamos hoje que crucifica Jesus aos poucos, que machuca o coração de Deus, que machuca Deus. São várias formas de a gente negar Jesus, são várias formas de a gente crucificar Jesus. Imagina quando a gente endeusa alguém, endeusa algo, isso se torna o nosso Deus. A gente está fazendo o quê? Crucificando Jesus novamente. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Se nós estivermos praticando adultério, praticando pecado, nos mutilando, nós estamos crucificando Jesus, porque a palavra diz que o nosso corpo deve ser o templo do Espírito Santo de Deus. É Ele que diz, não sou eu, a palavra dele que diz. E todas as vezes que nós praticamos atitudes que não é condizente com a nossa vida cristã, nós estamos crucificando de certa forma esse Cristo. Depois nós abrimos a boca, dizemos que adoramos, que o louvamos, que declaramos Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, mas e aí? Como está a questão da obediência aos mandamentos? Como está a obediência na palavra de Deus? Como está o lugar que Deus ocupa aqui dentro de mim? O que está ocupando aqui dentro de mim? É Deus? É o Senhor e Salvador da minha vida? Aquele que rege tudo? Que deve ser amado por mim, por você, sobre todas as coisas? Que deve estar em primeiro lugar? Que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar? Ou nós temos vários projetos e situações de buscarmos antes de Deus? Estamos, de certa forma, crucificando Cristo. E a gente nem se dá conta. Quando falamos do nosso irmão, estamos crucificando a Cristo. Quando estamos levantando o falso de alguém, condenando alguém, nós estamos crucificando esse Cristo novamente. Nós nem procuramos saber da situação, a gente já lacra logo a pessoa, já condena, já rotula. E ainda nos achamos no direito de falar. Uma vez eu vi que assim, eu sou assim, isso e aquilo, porque eu exerço tal função. E eu fiquei olhando para aquilo e eu falei, meu Deus, que aquilo me entristeceu profundamente, porque assim, nenhum de nós, a palavra diz que nenhum de nós somos melhor que os outros. E Deus não ama ninguém melhor que o outro. Deus nos ama por igual, é assim que Ele diz. E o que está fora disso aqui não é verdade. Mas enfim, comecei com esse comentário hoje, esse devocional de hoje. Para você que vai ouvir, o dia que você ouvir esse vídeo, que isso possa te interiorizar, você ir para dentro, que seja um convite para você entrar dentro de você e ver como está o seu eu, como está você. Você tem sido solícito, você tem sido grato com as pessoas, em primeiro lugar grato com Deus. Porque se chega alguém para você, para te ajudar em algo, ou numa orientação, ou seja lá em que for, é Deus que está enviando essa pessoa para você, para te orientar, para te auxiliar em qualquer coisa, ainda que mais simples que seja. Se você está passando por provações, chega alguém com a palavra de conforto, de consolo, é Deus que está te enviando. Então seja grato a Deus até no simples, nas pequenas coisas. Porque a palavra de Deus diz assim, se formos fiéis no pouco, Deus nos confiará muito mais. Lembra da palavra dos talentos? Aquele que recebeu um talento apenas, ele se acovardou e enterrou o talento, e quando o Senhor voltou, o que ele apresentou? Aquilo que ele havia escondido, porque ele ficou com medo de produzir. E o que o Senhor falou para ele? Tomou aquele talento, deu para quem tinha mais e disse,
tipo, amarrai e jogai fora. Jogai-o lá e ali haverá choro e ranger de dentes. Então a gente não tem que esperar ser curado para servir a Deus, para buscar a Deus, para ser luz onde quer que você esteja. Se Deus te convidou para fazer algo, não espere você sarar de algo, não espere as suas feridas cicatrizarem, mas seja obediente e Deus vai te curar no caminho. Não espere, eu vou fazer isso quando Deus me libertar disso. Não, Deus está gritando dentro de você, faça, faça. E não importe quem vai te criticar, não importa. O que interessa é que você está sendo obediente a um chamado de Deus. Eu não vou para essa igreja, eu não vou servir nesse movimento, porque as pessoas são assim, são assado. E daí, as pessoas são o que são e você não tem nada a ver com isso. Seja apenas você. Faça o que Deus está te chamando. Obedeça a voz de Deus que grita aí dentro de você. Porque senão é uma forma também da gente continuar nessa condenação de crucifixão de Jesus. Porque ele já passou por isso por nós. Mas nós não reconhecemos, não acreditamos, não obedecemos, não o reconhecemos como nosso Senhor. E a pessoa às vezes diz assim, eu já aceitei Jesus, Jesus é o meu Salvador, o meu Senhor. Cadê os frutos? Cadê a obediência? Deus não quer. Deus sabe tudo de mim, Ele conhece, sim, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, mas você está permitindo que Ele seja o Senhor em tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Senhor a partir dos seus sonhos, Senhor a partir das situações que você vive. Um dia desse eu conversava com a pessoa tem um pouco de declínio para a questão de fornicação, tudo. Eu falava para a pessoa, olha, para se acertar, Deus precisa dessa parte sua intacta. Você tem que entregar essa sua parte de queda, de fraqueza nas mãos dele. Tem que deixar ele reger a sua vida por inteiro. Eu estou às vezes na igreja, mas eu estou adulterando. Estou vivendo fornicação. E é um assunto muito delicado, a gente tem medo de falar, mas a palavra de Deus não tem. Porque Jesus foi despido no alto da cruz para nos salvar. Jesus não teve vergonha de passar o que ele passou por amor a mim e a você. Então, ainda que eu não pratique, e eu sei que pessoas praticam, eu preciso com amor dizer, meu irmão, minha irmã, olha, não é isso que Deus tem para você. Deus quer para você uma vida de alinhamento. Deus quer você total na presença dele. Deus quer te curar, inclusive, disso, te libertar disso. Às vezes você está aí procurando alguém, você mulher procurando um esposo, você homem procurando uma esposa, mas você não se alinha, você não consegue viver castidade. Você vive uma vida de fornicação. E depois você vai conseguir uma pessoa até casar, mas não vai ter um casamento sólido, porque entrou aí algo errado, você não foi curado da fornicação. Você não vai conseguir ser fiel à sua esposa. E você, mulher, não vai conseguir ser fiel ao seu esposo. A gente precisa se alinhar. Deus não nos quer por metade. Ele quer ser o supremo em tudo. Ele quer uma família santa, uma família sólida para você. Mas você tem que fazer renúncia. Eu gosto de dar umas pisadas fora, umas escapulidas. Eu gosto de tomar umas, de beber umas. E aí? Essas que você tem bebido, o que isso tem te favorecido? Mas eu amo uma gelada. Tudo bem, você ama gelada, mas essa gelada, além de inflamar o teu corpo, vai te ser útil em quê?
A gente tem que fazer as pontuações. Eu quero ter saúde? Quero. Pois eu vou escolher o alimento que eu vou ingerir. Eu preciso escolher. Se eu como muito açúcar, eu vou ter picos de ansiedade, eu vou ter resistência, vou provocar resistência insulínica no meu corpo. De primeiro, esse assunto era só para quem está na área médica. Hoje não. Nós temos na palma da mão os estudos cada vez mais caindo à nossa frente, estudos, resoluções científicas, trabalhos revisados, revisões científicas sobre os alimentos que nós devemos comer, o estilo de vida que nós devemos escolher. Se você quer ter saúde, escolha, faça uma boa escolha no que comer, no seu estilo de vida. Não escolha prazer. O açúcar é prazeroso, o glúten é prazeroso, o pecado também é prazeroso. E do jeito que o alimento errado danifica nosso corpo, o pecado vai danificar a nossa alma. E aí você é depressivo, é ansioso, tem uma série de fatores, não consegue um relacionamento sadio, não consegue uma estrutura familiar, um casamento sólido, você não sabe por quê. Mas você não presta atenção no que você mesmo tem praticado, porque isso se tornou corriqueiro. Isso é comum, isso é normal, todo mundo faz, e daí? Mas você quer ter uma vida diferente, uma vida tranquila, uma vida de paz. Não, você precisa de renúncia. Você precisa de saúde no corpo, quer ter uma vida saudável, quer ter longevidade, quer viver com dignidade? Faça escolha. Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Se você quer sair muito elegante, de repente você não vai encontrar essa roupa num bazar de usados. De repente você vai precisar fazer ali uma economia, comprar uma peça melhor, com a qualidade melhor. Tudo tem preço, não tem? A nossa vida também tem um preço. E sabe qual foi o preço da nossa vida? O sangue de Cristo na cruz. Então eu devo renunciar ao pecado, meu pecado prazeroso, que me dá prazer, em gratidão àquilo que Deus fez por mim e tem por mim o tempo todo. Se eu trabalho, se eu tenho saúde, se eu tenho um bom salário, se eu tenho uma vida sólida, se os meus filhos estão bem, meu marido está bem, é bênção de Deus, é Deus que me dá. Eu tenho que ser grata a Deus, grata, agradecer. Não é do acaso, não é. Eu não vivo por acaso. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um chamado. E Ele tem para cada um de nós. É que o barulho do mundo não deixa, não permite que nós ouçamos, que nós compreendamos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas Ele tem. Qual foi o propósito de Jesus? Qual foi o propósito de Deus mandar Jesus aqui para a terra? Qual foi? Olha o que Jesus viveu. Olha o que Ele passou. Pela nossa salvação, esse foi o propósito. Para que fôssemos salvos. E Jesus deixou dito: e quem permanecer até o fim será salvo. Não, nada está perdido, mas também nada é automático. Eu preciso me movimentar, eu preciso fazer movimento em busca do que eu preciso. Quando a gente quer uma graduação, a gente fica 6, 4 anos dentro de uma faculdade, uma universidade. Então é um movimento. A universidade está lá, mas o conhecimento não é automático. Então nada é automático, nada.